Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre civilização e barbárie. Já há algum tempo que se vem falando de uma crise civilizatória, né? Nós estaríamos numa crise de civilização. Isso realmente depois do ataque de 11 de setembro de 2001, cada vez mais houve esse confronto. Pelo menos as pessoas, o homem ocidental se julga civilizado e o outro, o homem do Oriente, no caso, seria o bárbaro, né? Então, nós vamos examinar melhor o que seria civilização e o que seria barbárie. Já tocamos um pouco nessa questão quando conversamos sobre Montaigne, sobre a questão da tolerância, né? Sobre a questão do indígena em contraposição ao europeu, o indígena que seria o bárbaro, né? O homem primitivo. Então, o que vem a ser um homem civilizado? O que é civilização, né? Em 1929, Freud escreveu um livro muito interessante, que se chama Mal-Estar na Civilização. E é justamente, nós vamos tratar da civilização segundo Freud e segundo um escritor, um autor alemão, que é o Norbert Elias. Ele escreveu vários livros, inclusive esse, né? A Condição Humana, que ele escreveu depois da guerra, da Segunda Grande Guerra. O Norbert Elias ele é um historiador, aliás, ele é um sociólogo que também fez psiquiatria e é um seguidor de Freud. Fez vários estudos muito interessantes sobre a questão da civilização. Ele mergulhou nesse mundo. Mas primeiro vamos falar um pouquinho de Freud, então. E, inclusive, eu vou ler aqui uma definição do que é civilização para ele. Para Freud, né? A civilização, por um lado, inclui todo o conhecimento e capacidade que o homem adquiriu com o fim de controlar as forças da natureza e extrair a riqueza desta, né? Extrair a riqueza da natureza para a satisfação das necessidades humanas. Isso por um lado. Por outro lado, inclui todos os regulamentos necessários para ajustar as relações dos homens uns com os outros, especialmente a distribuição da riqueza disponível. Bom, então, para Freud, a civilização, vamos dizer assim, é quase que um mal necessário. Por quê? Porque todo indivíduo, para ele, é um inimigo da civilização. Porque civilizar-se significa conter-se. E o homem é regido por suas paixões, pela sua agressividade, por suas pulsões, né? A sexualidade, a agressividade. Ele tem que ser contido. A civilização serve para isso, né? É um longo processo, é como a criança acontece, né? Ela aos poucos vai se educando, vai se controlando, né? A partir de uma coerção externa, até que essa coerção vai ficar interna na criança, no indivíduo, né? Então, essas regras, para Freud, seriam o superego, né? O superego é que vai orientar e controlar essas pulsões mais agressivas do ser humano. Bem, Norbert Elias, como seguidor de Freud,
Ele vai ter um trabalho muito interessante e escreveu um livro em 1939. Ele escreveu O Processo Civilizador, que é um estudo sobre as sociedades de corte do século XV e século XVI. Ele analisou os comportamentos, em várias situações, comportamentos à mesa, comportamentos, os hábitos alimentares, os hábitos de higiene, a sexualidade. Por que isso? Porque ele vai dizer que no Renascimento houve uma grande mudança de comportamento. O comportamento do homem começou a mudar. Apareceram, inclusive, manuais de etiqueta naquela época, né? O homem medieval, vamos dizer, seria mais livre, menos tolhido no seu comportamento, né? Era comum as pessoas fazerem as suas necessidades na rua, à vista de todos, e uma série de coisas desse tipo de comportamento. O que vai acontecer no Renascimento? O Renascimento, a sociedade de corte vai tendo certo tipo de comportamento que vai ser transportado para as outras classes. Então, os hábitos à mesa, né? Até Erasmo de Roterdã, escreveu um livro também sobre a educação pueril, sobre como se deve educar. E a gente, quando vai ver isso, está tão longínquo, né, que a gente até dá risada, porque ele escreve assim: não se deve escarrar no chão, não se deve limpar o nariz com a manga do casaco, não se deve cutucar os dentes com a faca, e por aí vai. Quer dizer, essa educação que a pessoa tem que ter, né, em sociedade, é uma coisa muito lenta. O Norbert Elias vai mostrar como ela, primeiro, ela vem de uma imitação. As pessoas imitam principalmente o comportamento de elite. Então, ele diz que o processo civilizatório é exatamente isso. Não depende de rebelião, nem de guerra, nem de revolução. Depende de uma transformação do comportamento. As pessoas vão ficando mais civilizadas na medida que elas imitam os comportamentos adequados em relação a várias situações, né? Porque era comum também, por exemplo, para nós às vezes até inimaginável, mas era comum antes, até o Renascimento, vamos dizer, a sexualidade era uma coisa aberta. As crianças sabiam da sexualidade, né? Aos poucos isso foi sendo escondido. Aos poucos chegou, né, a noção de pudor, porque as pessoas trocavam de roupa na frente umas das outras, dormiam várias vezes, homens e mulheres, numa cama só, junto com as crianças. Quer dizer, não havia essa privacidade e essa intimidade, né? Então, para Norbert Elias, a sociedade passa pelo mesmo processo que a criança passa também, nesse aprendizado para se educar. Ele fala então em sociogênese, que é a sociedade, e psicogênese. Por quê? Porque o indivíduo vai adquirir outros hábitos, né? O seu comportamento vai mudando. Então, toda a sociedade vai mudando e o indivíduo também, né? Então, para Norbert Elias, civilização seria esse compartilhar dos valores universais. Quanto mais
os homens puderem compartilhar esses valores, mais civilizados eles ficarão. E nesse sentido, ele é um otimista. Ele acha que a civilização vai indo, existe um processo, um progresso. A civilização vai melhorando. Talvez porque ele não tivesse visto, né, o 11 de setembro, né, e essa destruição toda e a questão do terror, talvez. Mas Freud não é otimista. Freud já do mal-estar da civilização, que é de 1929, ele diz, né, que o processo civilizatório implica em sacrifícios, porque a cultura tem que inibir essas tendências agressivas, né, e da sexualidade também. Vou ler um trechinho do que ele diz. Boa parte das lutas no seio da humanidade gira ao redor do fim único de achar um equilíbrio adequado, isto é, que dê felicidade a todos, entre as reivindicações individuais e as coletivas, culturais. Um dos problemas do destino humano é saber se esse equilíbrio pode ser alcançado em determinada cultura ou se o conflito em si é inconciliável, né? Seria possível para o homem ser feliz? Seria possível ele dominar as suas pulsões e cada vez ir se aprimorando? Ou isso é impossível? Porque ele diz o seguinte também: para ele é impossível superar as pulsões agressivas. Ele deixa uma pergunta, né? Ele não afirma totalmente, ele deixa essa pergunta no ar. Será que nós conseguiríamos, né, superar essa agressividade? Mas ele acha que talvez não, porque isso faz parte da nossa natureza. Enquanto Norbert Elias acredita que a gente pode conseguir uma civilização mais aprimorada, uma civilização na acepção da palavra, né, de valores compartilhados, né, em que o homem não seja seu próprio inimigo, né, o Freud é muito cético em relação a isso. Lembrando que a palavra bárbaro foi modificando também o seu significado, porque se a gente for lá para trás, lá para a Grécia, bárbaro para o grego era somente o homem que não tinha nascido grego, só isso, né? Então, quer dizer, bárbaro seria o outro, né? Agora, o homem ocidental tem essa prepotência de se julgar civilizado, e que o outro não é civilizado, é bárbaro. Mas o Norbert Elias, ele diz que ser civilizado não implica em questão de ser bom ou mal. É simplesmente, ele constata o que houve, né? O que houve nessa história da civilização, esse processo longo, muito longo, esses comportamentos que vão se transformando, é um tempo muito lento demais, né? Mas a gente percebe hoje a questão do pudor, a questão do nojo. As pessoas, por exemplo, quando iam se alimentar, eram animais praticamente inteiros que eram colocados na mesa. Não existia garfo e faca. Depois veio a faca, mas não existia o garfo. Então as pessoas pegavam com as mãos, destrinchavam a carne, né? Quer dizer, um espetáculo dessa natureza
que hoje a gente já sentiria, vamos dizer, um nojo, um mal-estar de ver uma refeição nesse nível, né? Mas tudo isso custou muito, até a questão de escarrar no chão. Recentemente, a China, por exemplo, aplicava multas para as pessoas, porque lá era comum também, era natural, a pessoa escarrar na rua, né? Então, eu deixo vocês com essa pergunta. Será que um dia nós vamos realmente continuar nesse processo civilizatório e progredir como que é Norbert Elias, ou nós ficaremos nesse impasse devido à natureza, à nossa própria natureza? Tá? Obrigada.